Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da Skedio. O meu nome é Eduardo Vasconcelos, especialista de soluções de simulação SolidWorks aqui na Skedio. Hoje, neste webinar, vou-vos apresentar o Event Based Motion que está inserido dentro do SolidWorks Motion. Só para vos enquadrar aqui um bocadinho no universo da plataforma de projeto integrada do SolidWorks, onde é que este módulo, onde é que este produto se encontra situado. Ele é basicamente um produto de simulation. Okay? Como todos os outros produtos de simulation, deve ser usado na fase de validação de projeto, ou seja, antes de começarmos o fabrico, para efetivamente conseguirmos dimensionar de forma eficaz os componentes do nosso projeto, do nosso modelo, do nosso produto, para que quando o formos fabricar não tenhamos que andar a perder mais tempo ou investir mais tempo a dimensionar o mesmo. Okay? E um bocadinho mais a fundo na matriz de produtos simulation, onde é que se encontra situado o Event Based Motion. Ora, o Event Based Motion é um módulo do SolidWorks Motion, que é o SolidWorks Motion, tal como diz aqui como está visível aqui nesta matriz, está incluído no Simulation Standard, mas também está incluído no SolidWorks Premium. Okay? O Event Based Motion é um módulo, adicionado ao Motion que está, neste caso, disponível para quem tem licenças de Simulation Profissional e Simulation Premium. Okay? Então, e o que é isto do Event Based Motion? Quem já trabalha com as animações, a criação de vídeos, ou até mesmo estudos de Motion no SolidWorks Premium, normalmente trabalha no que nós chamamos no Time-Based Motion, em que as animações são criadas através de alterações de tempos ou durações das ações. Ou seja, eu tenho um motor ou tenho um mate de distância que faço variar ao longo de uma determinada duração e depois tenho que ir ajustando exatamente nesta interface aqui de cima a posição dessas durações e essas mesmas durações que aqui, de cada um dessas animações. No Event Based Motion funciona de forma diferente. A duração das ações pode não estar bem determinada, porque essas ações vão ser despoletadas por outras ações, ou por sensores, ou por outros eventos ou tarefas que estejam a ser realizadas, e o interface é substancialmente diferente. Estamos a trabalhar já no interface do tipo tabela, com um diagrama ou esquema de Gantt do lado direito, que nos mostra a evolução da nossa animação. Eu tenho alguns exemplos tenho um exemplo preparado para vocês hoje. Eu vou já avançar para esse exemplo, não vou estar aqui a gastar muito mais tempo. Ok? E nós temos aqui basicamente um pick and place, ou pick and grab, que é, temos peças numa mesa que têm que ser deslocadas para outra mesa indexadora por este gripper que aqui está. Bem, como é que nós ativamos o Event Based Motion? Antes de mais, além de termos que ter o SolidWorks Simulation Profissional ou Premium instalados e ativados, basicamente temos que ativar o add-in do Motion através aqui do Command Manager, Tools, Add-ins, aqui, ou posso ter vir aqui deste lado, Add-ins, e ativar então o SolidWorks Motion. Okay? Está aqui disponível. E depois só temos que fazer Insert New Motion Study. Então, uma vez criado um novo Motion Study, é-nos apresentado automaticamente o interface com o qual estamos habituados a trabalhar, o interface Time-Based Motion. Okay? E temos que, obrigatoriamente, mudar aqui para o Motion Analysis. Okay? Se nós não tivermos só o SolidWorks Standard ou Profissional, temos acesso ao Animation e Basic Animation. A partir do momento em que temos o SolidWorks Premium ou qualquer um dos níveis de Simulation, temos acesso ao Motion Analysis. Okay? O Motion Analysis permite-nos trabalhar com mais capacidades, permite-nos depois também obter resultados a nível de forças, acelerações, torques, potências e afins dos motores. Mas quando nós temos o Simulation Profissional ou Premium, aparece-nos aqui este botãozinho do lado direito. Okay? Este botãozinho do lado direito é o que nos dá acesso exatamente ao Event Based Motion. Okay? No qual nós vamos começar a criar tarefas que vão determinar ou definir o nosso estudo do nosso produto, do nosso modelo. Ora, eu já tenho aqui alguns modelos, já tenho aqui 2 estudos criados. Okay? Tenho aqui um estudo baseado em distâncias e tenho aqui outro estudo baseado em sensores. E
só para vos mostrar exatamente aquilo que vai ser criado agora durante a animação, durante este webinar, nós vamos exatamente definir este estudo que está aqui, o primeiro com base em distâncias. Okay? Como podem ver, as tarefas vão sendo ativadas. Nós podemos ver qual é a tarefa que está a ser ativada naquele momento. Podemos ver no diagrama de Gantt exatamente em que estágio da animação é que estamos. E neste caso, eu só criei, basicamente, o posicionamento de duas peças. Ou seja, o gripper vai ali, pega na peça, levanta, desloca-se para a mesa indexadora, coloca a peça. Quando sai, a mesa indexadora roda 90 graus, volta a ir buscar a segunda peça. Isto está tudo a ser controlado com distâncias e tempos. A principal diferença desta interface é que nós temos aqui um trigger, okay? Temos aqui os triggers que despoletam a ação seguinte. A ação não precisa necessariamente estar perfeitamente sequenciada aqui, ela pode estar com ordens variadas, porque o trigger é que vai dar início a essa mesma ação. Depois tem aqui outros processores, que já funciona de forma ligeiramente diferente. Se vocês repararem, o diagrama de Gantt já não é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Já vamos ter aqui repetição de várias ações. E as durações das tarefas estão basicamente todas a zero. Porquê? Porque os motores, neste caso, são de velocidade, não são de distâncias bem definidas. Eu só defini qual é que é a velocidade a que eles estão a trabalhar. E o que vai determinar a forma, o sítio onde eles param e a ação seguinte a ser disputada são estes sensores que vocês podem ver aqui, definidos por estas pecinhas cilíndricas que estão aqui espalhadas num modelo, que quando esses sensores interagem com uma determinada geometria, aquela ação vai ser disputada e vai dar origem a outro tipo de movimento. E neste caso, se vocês repararem, eu estou a ter a mesma ação a ser disputada várias vezes em alturas diferentes para resultar nesta animação, neste estudo temporal. Okay? E chegamos ao final, colocamos as três peças e está feito. E reparem que, basicamente, tem aqui várias ações que vão sendo disputadas em alturas diferentes e consigo ver que a minha animação tem uma duração total de cerca de 40,7 segundos, que é a última tarefa a ser executada, ou a tarefa com mais tempo, com o último tempo final. Ora, então como é que nós vamos montar isto? Eu vou começar exatamente aqui por um estudo que eu copiei aqui das distâncias, okay? Pelo simples motivo que já tenho os motores todos definidos. Ora, os motores são criados por esta interface que está aqui em cima. Okay? Temos aqui várias condições fronteiras. Temos dois tipos de motores básicos, ou seja, rotatório e linear. E normalmente, quando trabalhamos também com o motion, ou com as animações e com os motores, normalmente trabalhamos com motores de distância, de velocidade constante, oscilatórios, ou de segmentos que ativam qualquer um destes que aqui está. Okay? Quando estamos a trabalhar com o Event Based Motion, temos acesso aos servomotores. Okay? Estes servomotores são de três tipos. Temos motores de velocidade, displacement e aceleração. Não temos qualquer interface de introdução de valores aqui, porque esses valores vão ser definidos nesta tabela aqui em baixo. Então, para este estudo em particular, temos aqui alguns motores já definidos. Tenho aqui um servomotor em X. Ele está aplicado nesta face que está aqui e vai deslocar a peça, neste caso, segundo o meu X. Okay? Os motores não estão propriamente orientados com a triade do modelo. Eu renomeei-os com outro nome. O Y, neste caso, vai ser o outro componente horizontal do movimento. Vai estar aqui nesta zona. Nós temos só um motor atuador, um motor de passo-passo, um motor de passo aqui neste lado. Okay? Mas não interessa muito. Relembro que para este tipo de animações, o meu conjunto tem que ter os mates necessários para permitir este movimento. Ou seja, se eu voltar aqui ao modelo, vocês podem ver que eu posso mexer isto para cima e para baixo. Posso mexer para aqui, posso mexer esta face, este motor para aqui, e os grippers ainda podem deslocar-se, têm aqui meio de distâncias, mas na animação em si, elas vão ser todas geridas por motores. Okay? Temos então aqui mais dois motores dos grippers. Estes motores, ao contrário destes, estes motores são todos de distância, são todos servomotores de distância, displacement. Okay? E temos também depois um motor rotatório aqui da mesa indexadora. A interação entre as peças e os grippers e as mesas
estão a ser feitas por contactos sólidos. Okay? Não temos mates ali. Basicamente temos um contacto sólido entre os grippers e as peças. Okay? Tem outro contacto sólido entre as peças e a mesa indexadora. E temos então outro contacto sólido entre as peças e a mesa onde elas estão colocadas neste momento. Ora, para começar então o movimento, vou ter que introduzir aqui uma tarefa. E essa tarefa basicamente vai ser mexer todo o X e o Y de forma a posicionar os grippers em cima desta primeira peça que vai ser apanhada. Ora, como isto são motores de distância, neste caso eu vou ter que analisar primeiro qual é que vão ser as distâncias que eles têm que se mexer. Ora, para isso vou utilizar a ferramenta de Measure e posso ver, por exemplo, que a distância entre esta face e esta daqui tenho uma distância de, neste caso a distância que eu quero é esta, em X, de 122.5. Então a minha primeira tarefa vai ser exatamente mover em X para cima da peça, okay? Uma pequena descrição para exatamente o que é que aquela tarefa está ali a fazer, e o que vai disputar o início desta tarefa vai ser o tempo. Vai ser basicamente o início do meu estudo. A feature que eu vou mexer vai ser o motor X e ele vai modificar-se 122 mm, 0.5, com uma duração de 1,5 segundo. Okay? O perfil é o perfil de aceleração, o perfil de movimento do modelo. Se for linear, ele basicamente vai ter quase aceleração infinita. No início, aceleração de zero, porque vai ser uma velocidade constante e para de repente em cima da peça. Posso ter aceleração constante, posso ter um ciclo harmónico, cicloidal. Eu vou colocar exatamente aqui o cicloidal. O que é que ele vai fazer? Vai ter um período de aceleração, velocidade constante e depois um período de desaceleração ao terminar o movimento. Okay? Ora, o X já está definido. Vamos então acrescentar a tarefa 2, que vai ser mover o Y para cima da peça. Eu vou abreviar aqui um bocadinho as frases, não vou estar a escrever exatamente tudo e mais alguma coisa. Neste caso, o início também vai ser exatamente no início da análise, do estudo. E o que eu vou mexer vai ser o meu servo Y. E que distância é que eu tenho que mexer? Ora, measure. Neste caso, vou pegar nesta peça daqui e esta peça daqui. Okay? E, neste caso, eu não quero aquela face que está ali. Eu vou colocar aqui esta face para ele me dar o centroide deste objeto. E esta era esta. E basicamente a distância que eu tenho é estes 90 mm, que é o que me interessa para mexer neste sentido horizontal. Então, ele vai-se mudar 90 mm durante 1,5 segundo, vai-se deslocar exatamente ao mesmo tempo que o eixo X, cicloidal. Ora, vamos ver o que acontece. Para analisar, tenho que fazer aqui o calculate. E então, quando eu carrego no calcular, vou ignorar esta mensagem, não é importante neste momento. Posso ver como os dois motores se deslocam para colocar o meu gripper exatamente em cima da peça. Okay? Ele não está alinhado aqui com este, o gripper está um bocadinho mais para a frente, mas basicamente ele desloca-se para aquele sítio que ali está. Ora, o próximo passo então é descer o gripper para a posição correta. Ora, eu quero, basicamente, tenho que encostar esta face que aqui está a esta face aqui de cima. Então, mais uma vez, measure, tenho ali evaluate. Vou fazer um pequeno zoom aqui a esta região. E a distância que nós temos são estes 54,95. Então, eu vou modificar a tarefa 3. Vai ser descer para apanhar a peça. Okay. Ora, quando é que ela vai começar? Ela vai começar exatamente quando terminar a tarefa anterior, que demora mais tempo. Posso ver aqui, neste caso, qualquer uma delas serve. Então eu vou colocar a tarefa número 1. E quando a tarefa número 1 acabar, task end, okay, o meu servo Z vai alterar-se cerca de 55 mm. Desculpem.
vai alterar cerca de 55 mm durante 1 segundo com o perfil cicloidal. Ora, quando isso acontecer, eu basicamente vou querer que os dois grippers fechem a seguir a descer a peça. Então eu vou acrescentar já de seguida a tarefa 4. Vou dizer que é para fechar os grippers. E esta tarefa vai começar quando a tarefa 3, para descer, apanhar as peças a acabar. Mas vou-lhe dar aqui um pequeno atraso. Ou seja, eu quero que ela comece só cerca de 2 décimas de segundo após a peça parar cá em baixo. Okay? Após o gripper parar cá em baixo. Basicamente o que vamos fazer é, vou pegar nos dois motores do gripper e como eles estão definidos da mesma forma, eu posso pôr estas duas ações a iniciarem na mesma tarefa, okay? Com o valor de menos 5.5. E vou demorar cerca de meio segundo a apanhar, mais uma vez com o mesmo perfil cicloidal. Ou seja, eu posso ter várias operações a iniciarem na mesma tarefa. Okay? E posso ver quando eu ponho o rato cá em cima, as operações é o grip 1D e o grip 2D, que são basicamente estes dois motores que aqui estão. Recalculando então aqui a animação, podemos ver então as primeiras duas tarefas a serem ativadas, a seguir temos a terceira tarefa e a quarta tarefa temos então os grippers a fechar. Okay? A partir daqui, o que é que vamos fazer? Vamos levantar esta peça que aqui está para fora. Então, tarefa 5, subir Z depois de apanhar a peça. Okay? Vamos ter então aqui a tarefa 3 de fechar o gripper. Vou-lhe dar também aqui mais ou menos um delay de 2 décimas de segundo. E neste caso vai ser o motor Z. Okay? O motor Z vai subir uma determinada distância. Ora, como descer é positivo, então o subir vai ter que ser negativo. E vou pôr aqui cerca de menos 60 durante, sei lá, 0.8 segundos. Okay? Reduzir um bocadinho mais o tempo, trabalhar aqui um bocadinho de forma mais rápida. Okay? Depois de ele subir, vou ter que então deslocar todo este sistema para cima da mesa indexadora. Ora, e para esse efeito eu preciso basicamente saber a distância que ele se encontra daqui, aqui. Então eu vou voltar aqui ao início da simulação, onde eu tenho aqui as duas faces desimpedidas, e vou medir a distância x, y e z entre estas duas arestas. Okay? Então basicamente tenho os tais 122.5 mm, encontra-se basicamente à mesma distância da posição inicial da peça, mas o meu y vai variar em 17.63. Okay? Então, neste caso, eu vou mexer aqui a tarefa 6. Ora, vou deslocar x para mesa indexadora. A tarefa vai iniciar-se depois da tarefa 5 acabar. Não vou-lhe dar aqui qualquer tipo de compasso de espera. E o meu motor X vai se deslocar os menos 122.5 mm com uma duração de 1 segundo. Mesma coisa agora para o Y. Então vou colocar aqui a tarefa 7. Vou fazer copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V. Vou só editar aqui. Estamos a trabalhar no Y. E basicamente ele vai começar ao mesmo tempo que a tarefa 6. Então, em vez de ser quando a tarefa acaba, eu vou dizer que é quando a tarefa começa. E, exatamente ao mesmo tempo, vou colocar então aqui que o motor Y vai se deslocar os tais 17.63 mm negativos, menos 17.63. Porquê negativos? Ora, porque se nós formos observar de cima, nós podemos ver que a peça está um bocadinho mais para baixo e a mesa indexadora está um bocadinho mais aqui acima. Então, se para aqui é positivo, para trás então é negativo. Menos 17.3 pode ter uma duração um bocadinho mais curta e vamos ver a diferença depois nos tempos aqui. Até agora os tempos estão todos muito iguais, mas vamos ver aqui que neste caso o tempo vai ser diferente e o próprio padrão de movimento do gripper também vai ser diferente. Depois de ele se deslocar, o que é que precisamos fazer? Precisamos de descer então a nossa peça para a mesa indexadora. Okay? Descer peça, mesa indexadora, e isto vai ser disputado pela ação 6, outra vez, porque é a ação que demora mais tempo, já vamos ver isso a seguir. E neste caso, o meu motor Z
vai ter que descer uma determinada distância. Ora, o problema aqui é que estas duas mesas não estão exatamente ao mesmo nível. Posso verificar que elas têm um desnível de cerca de 5 milímetros. Então significa que o meu motor vai ter que se deslocar, neste caso positivos, 65 milímetros, em cerca de 1 segundo, mais uma vez com o perfil cicloidal. Okay? Temos então aqui a nossa animação mais ou menos definida. Vamos então recalcular todo este processo e podemos ver efetivamente que ele vai se deslocar para a esquerda. Eu vou jogar aqui esta mensagem. Desce, apanha a peça, vai subir. A interação entre o gripper e a peça está a ser feita, relembro, pelo contacto sólido, okay? não tem a ver com mates. Vai descer, vai colocar e temos então aqui parte da animação feita. O próximo passo seria então abrir o gripper, voltar a subir a peça, voltar a subir os grippers, vir apanhar a segunda peça e fazer todo este processo só alterando então aqui as distâncias. Eu já tenho um estudo criado com essa animação. Vamos ver então. Okay, podemos ver que ele agora vai colocar a peça na mesa indexadora, vai subir, rodar a mesa 90 graus, vai apanhar a segunda peça e vai colocá-la também na mesa indexadora. Okay? E para. Não cheguei a fazer a terceira peça, mas acho que vocês aqui já conseguem ver mais ou menos como é que se vai proceder o resto do estudo. Ora, o esquema de Gantt, como podem ver, ele vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. Temos aqui uma série de sequências de eventos, todos encadeados uns a seguir aos outros em sequência. Okay? E qual é a vantagem que nós temos agora relativamente na utilização deste módulo, além de termos uma interface mais simples de criação das animações? Nós, por exemplo, avaliar as velocidades. Ou seja, eu tenho aqui uma determinada distância percorrida num determinado intervalo de tempo. É verdade. É verdade que é uma conta fácil de fazer, mas já que tenho um Motion, já que tenho um computador que pode fazer esse estudo por mim. Ora, velocidade linear em X deste vértice que está aqui, por exemplo. Vamos calcular. Então, basicamente, podemos ver, ele agora está a calcular todas as iterações, podemos ver que aquele ponto, relativamente a X, tem aqui uma velocidade máxima na ordem dos 100 e... Se eu puder conseguir colocar cá em cima, velocidade máxima basicamente 197 mm por segundo, neste ponto e neste ponto, que corresponde basicamente quando ele vai da mesa inicial para, ou da mesa indexadora, de volta para a mesa e buscar a segunda peça. A distância é maior, o tempo é o mesmo, então ele vai precisar de uma velocidade maior. Então, com base neste resultado, nós podemos então dimensionar o nosso motor, ou o fuso, neste caso é um motor de passo com fuso, podemos dimensionar estes dois elementos com base nestes valores. Posso ainda, por exemplo, ver qual é que vai ser a aceleração máxima em X, Linear Acceleration, também em X, deste ponto que está aqui. Aceito. E verificar efetivamente se o nosso motor, a nossa combinação motor-confuso, consegue fazer esta aceleração. Devido aos contactos entre as peças, parecem aqui às vezes alguns artefactos no nosso modelo, mas eu posso pura e simplesmente chegar aqui e alterar um bocadinho aqui a escala do gráfico. Okay? Endpoint aqui vou pôr também 5, Major Units de 1, Minor Units 0.5. Efetivamente aqui tenho que mudar isto um bocadinho. Ora, se calhar algo na ordem dos 50, menos 50, e a aceleração ainda é maior. Ora, menos 100, 100, vou pôr 10 em 10, 5 em 5 aqui, e ainda maior. Se eu quiser, posso exportar para CSV. Okay? Se calhar é mais fácil para ir avaliar exatamente os resultados finais. Os resultados finais. Vou ativar o Excel. Ora, File Open.
Browse, no meu desktop, All Files, ele vai ser separado por coma e basicamente tem acesso aqui às acelerações na ordem dos 300, 600 aqui de pico, 300, 300, 300, 300. Então, possivelmente, se eu mudar aqui a escala, menos 500, 500, tenho então aqui o limite 342 milímetros por segundo. E a mesma coisa aqui, menos 339. Aqui posso ver alguns picos derivados dos contactos, mas o que interessa é as linhas de tendência e basicamente elas andam todas aqui nos valores 414 e com base nestes resultados poder então dimensionar os componentes mecatrónicos do conjunto. Okay? Então, e como é que funciona se eu quiser basear isto em sensores? Ora bem, a principal diferença entre os dois estudos é que eu vou fazer uso dos sensores que foram colocados no conjunto. Okay? Os sensores normalmente são colocados no próprio modelo. Eu posso ver que tem aqui vários sensores colocados. Tenho, por exemplo, este sensor de Z, que se eu editar é um sensor do tipo proximidade. E basicamente ele está definido nesta aresta daqui, relativamente a esta face para lhe dar esta direção vertical. Okay? E ele só interage com esta peça que está marcada a roxo. Ou seja, se, por exemplo, o gripper descesse até tocar na base do conjunto, este sensor não iria ser ativado, não iria ser alertado. Para esse efeito, tem outro, por exemplo, outro sensor de Z para a mesa indexadora, que vai interagir somente com este tabuleiro que aqui está. E depois tenho aqui os meus limitadores, ou seja, tenho um encarnado, que é o X sobre a peça. Okay? Aliás, é o amarelo, neste caso. O movimento em X sobre a peça é aqui o amarelo, que interage com este símbolo que aqui está. Tenho o Y sobre a peça, que é assim então o sensor encarnado que vai interagir com esta peça daqui. Tenho este sensor roxo ou lilás que interage com as mesmas peças, com esta peça daqui, para posicionar o gripper sobre a mesa indexadora. E tenho aqui este cor laranja para posicionar o Y sobre a mesa indexadora. Depois tenho outros aqui para outros movimentos auxiliares. E vamos ver então como é que isto se processa. Ora, outra principal diferença entre este estudo e o anterior é que os motores, neste caso, já não são de distância, mas sim de velocidade. Okay? Os únicos motores que ainda se mantêm como motores de distância são os grips. O que significa que não vamos ter grande controlo sobre a duração do movimento. Okay? E vou mostrar isso já a seguir. Ora, a primeira tarefa vai ser então deslocar gripper para cima da peça. Okay? E ele vai começar exatamente no segundo zero. Neste caso, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter dois motores a trabalhar. Vamos ter um motor X e um motor Y, que se vão deslocar a 50 mm por segundo com um perfil cicloidal. Okay? A alteração do perfil, basicamente, depois vai dar acesso a acelerações diferentes, a velocidades, a velocidade não, mas neste caso, a acelerações iniciais e finais do movimento diferentes. Ora, eles vão se começar a deslocar, mas eu preciso de os parar. Então, é para esse efeito que vão começar, então, a surgir os sensores. Ora, a tarefa 2 vai ser parar o movimento em X em cima da peça. E o trigger, neste caso, já não vem nenhuma tarefa nem o tempo, mas sim o sensor, que se chama exatamente X sobre a peça. Okay? Ele interage com este cilindro que está aqui nesta região. Okay? E o que ele vai fazer exatamente é, vai parar o motor X para 0 segundos em 0 segundos. Okay? A duração do movimento vai ser em 0 segundos. Então tenho que fazer outra em X para parar, neste caso tenho que fazer outra tarefa, para parar, neste caso, o motor em Y, em cima da peça. E o sensor vai ser o sensor Y sobre a peça, que é este sensor que está aqui. Okay? Se vocês repararem,
se eu colocar assim a vista de cima, tem aqui o sensor que está exatamente sobre a peça. Okay, cá está ele. E basicamente, quando o motor se começar, quando o gripper se começar a deslocar para aqui, ele basicamente vai parar e vai continuar o movimento X até ser interrompido por este sensor que está aqui, ou seja, o cruzamento dos dois está exatamente centrado em cima da peça. Ora, quando o sensor Y for ativado, basicamente o meu motor Y vai se alterar para 0 segundos. Então vamos ver o que é que acontece. Vamos iniciar o movimento. Podemos ver então os dois motores a deslocarem-se em simultâneo. O motor Y já parou, ou seja, a tarefa 3 já parou. E a tarefa X já parou também. Ora, só aqui um pequeno problema nesta parte dos sensores, que tem a ver com o sensor estar exatamente centrado no cilindro amarelo. Significa que assim que o cilindro cinzento entrar em contato com ele, mais ou menos ali a meio, ele vai parar. Então tenho que lhe dar aqui algum delay, algum atraso na instrução. Podia ter mudado o sensor de outra forma, podia ter, por exemplo, posto este sensor para detectar esta peça aqui nesta posição. Neste caso, decidi fazer desta forma. Vou obrigar aqui a fazer alguns cálculos. Mas, basicamente, eu vou colocar aqui um delay na ordem dos 0.045. Eu já fiz este estudo previamente. Então já tenho uma boa ideia destes valores. E vou voltar a recalcular. Vamos então esperar pela ação. Podemos ver então os dois motores a deslizarem na horizontal. E quando ele chegar ali, ele para quase no centro. Não está perfeitamente no centro. Se calhar 0.05. Aqui também a mesma coisa. 0.0 ou talvez 0.047. 0.047. É uma questão de afinar aqui depois duas situações. Não só este delay, mas também o número de frames do estudo, que é muito importante, especialmente quando nós temos contactos. Okay? Ora, 0.047 já deu um resultado melhor. Quando eu falo em frames, eu falo exatamente aqui nas opções do Simulation, nestes frames por segundo. Okay? Basicamente, se eu puser mais frames por segundo, eu vou ter mais passos intermédios, se calhar consigo acertar aqui um bocadinho mais. Mas tendo em conta que o gripper tem alguma folga, não estou muito preocupado. Os 0.047 parecem perfeitamente aceitáveis. A partir daqui, vou começar então a descer o Z. Ora, tarefa 4 vai ser descer o Z para apanhar a peça. Okay. E aqui já não vou ter nenhum sensor a trabalhar. Vou ter então, por exemplo, a última tarefa, que foi a tarefa 2, neste caso, foi a que demorou mais tempo a ser concretizada. Quando esta tarefa terminar, eu basicamente vou começar a descer o motor. Então, quando a tarefa terminar, eu vou aqui começar com o meu motor Z. Ele vai fazer change, vai também trabalhar a 50 mm por segundo, com o perfil cicloidal. E basicamente eu vou ter que pará-lo quando ele chegar aqui à posição da peça. Então, neste caso, vou já colocar a tarefa de parar o motor. Parar Z para apanhar a peça. E aqui eu vou ter o sensor Z na mesa das peças, que é este sensor que está aqui nesta posição. Quando ele entrar em interferência com a mesa onde as peças estão colocadas, eu basicamente quero parar o motor Z. Para server Z, change para 0 e aceito. E testar. Ou seja, nós aqui temos sempre que iniciar o estudo e fazer vários testes para ver se efetivamente está tudo a deslocar-se no sentido certo. Ou seja, nós poderíamos ter o sentido errado, o motor trabalhar no sentido errado. Por exemplo, aqui neste caso, o que é que está a acontecer? Quando ele alerta, quando a tarefa 2 termina, então basicamente o modelo não está a descer. Então eu vou pôr, ok, eu quero que, afinal, quando a tarefa começar, quando ele sentir aqui, quando o X der o alerta, eu vou-lhe dar aqui também um pequeno atraso de 0.1 segundos e ver o que acontece. Já agora reparei também que me falta aqui uma peça. Okay? E basicamente eu vou colocar aqui a peça no início da animação visível novamente, que é para as pessoas não estranharem estar aqui no ar. E vou começar então novamente aqui a minha animação. Só para vos dar também aqui agora outra questão, antes de começar a animação, é o interface.
Reparem que nós estamos a trabalhar tudo com tabelas, mas nós a qualquer momento podemos passar para aqui e ter acesso então ao interface de Time-Based Motion, onde podemos exatamente ver as peças que se modificam ao longo do tempo e, nomeadamente, por exemplo, aqui eu posso ver que existem aqui algumas alterações, por exemplo, nesta peça, que diz respeito aqui à aparência. Eu vou, mais uma vez, apagar a aparência desta peça, para ela não ficar transparente, e vou voltar aqui ao meu interface. Ou seja, as aparências ainda podem ser controladas durante esta animação, não estamos presos somente a motores e afins. Okay? Ora, vamos então recalcular aqui a animação. E, neste caso, quando aquela tarefa 2 começar, com um pequeno atraso de 1/10 de segundo, o motor Z vai começar a descer. Okay? E vai parar quando o sensor Z der o alerta. Próxima tarefa, tarefa 6, fechar grippers. Neste caso, vai ser quando a tarefa de parar começar também, ou seja, quando ele der o alerta ali. Vou-lhe dar aqui também um pequeno atraso para dar aqui algum ajuste, ao tempo de ajuste ao motor, se bem que matematicamente não faz muito sentido. O grip 1 e o grip 2, que são dois motores de distância, já não são motores de velocidade, vão se fechar 5.5 mm durante 0.5 segundos com o perfil cicloidal. Então reparem que nós aqui estamos a misturar dois conceitos diferentes. Estou a misturar um conceito com base em sensores e o conceito com base em tempos de atuação de um determinado motor. Okay? O próximo passo será então a tarefa 7, que é subir a peça. E, neste caso, eu vou ter, quando a tarefa 6 terminar, quando os grippers estiverem fechados, vou-lhe dar também aqui um pequeno atraso, eu vou querer que o motor Z suba a uma velocidade de menos 50 mm por segundo, mais uma vez aqui com o perfil cicloidal, para subir. Ora, eu vou ter que definir um período de paragem, não é? Porque se ele começar a subir e não tiver nenhum sensor que o pare, ele simplesmente vai continuar a subir de forma indeterminada e nunca vai parar. Ora, para esse efeito eu vou usar aqui o sensor verde. Okay? Para o que acontece? Quando o gripper fechar, este sensor verde já vai estar alinhado com esta peça cinzenta, então este sensor verde basicamente está a detectar esta peça que aqui está, e quando o gripper começar a subir, eu tenho que determinar quando é que ele vai, como é que este sensor vai fazer parar a peça. Ora, e aqui temos outra questão problemática que tem a ver com os sensores em si. Enquanto que com as distâncias nós podemos simplesmente usar as distâncias para cima e para baixo e ter o nosso gripper a trabalhar sempre no mesmo plano, eu neste caso não posso fazê-lo porque eu tenho que, se eu fizer o gripper subir cá para cima, ora, quando esta peça interagir com o sensor amarelo, o que vai acontecer é que ele vai parar o X. E quando ele parar o X, vai voltar a descer o Z. Então eu basicamente vou ter que estar a trabalhar em duas alturas diferentes. Ou seja, vou ter que ter uma altura de trabalho do gripper a deslocar-se para ir apanhar a peça e outra altura de trabalho para o gripper deslocar-se para cima da mesa indexadora. Essa altura de trabalho basicamente está definida por estes dois sensores que tenho aqui, o roxo e o laranja, que me vão definir esta altura de movimento. Ora, aqui vou precisar aqui de algum cálculo. Basicamente, a minha tarefa 8 vai ser parar o Z depois de apanhar a peça. Okay? E o sensor vai ser exatamente o sensor Z depois de pegar na peça, que é o sensor que está aqui. E, basicamente, o meu motor Z, ou o servo ZZ, vai ter que modificar-se para 0 mm. E agora, qual é que vai ser o delay que vamos dar aqui? O delay há de ser algo na ordem dos 0.5 segundos, algo deste género. Okay? Então vamos lá calcular. Então vai se deslocar para a esquerda, vai parar no sensor amarelo e no encarnado, vai descer, o gripper vai fechar, o Z vai subir e pegar na peça, o sensor verde vai ser alertado, meio segundo depois do sensor verde ser alertado, o gripper vai
parar. Perfeito. Okay? E se eu alinhar aqui, por exemplo, com esta barra cá em baixo, podem ver que eles estão quase perfeitamente alinhados. Okay? Pode ser que o centro dele está quase alinhado com o centro deste aqui. Posso, se calhar, dar-lhe aqui um delay um bocadinho superior, 0.52, 2 décimos de segundo, que é o suficiente, se calhar, para ele ficar com os centros bem alinhados, que é para depois poder usar o mesmo delay que usei aqui para parar o movimento para a mesa indexadora. Ora, neste caso, para mover para a peça indexadora, o meu X vai ter que se deslocar no movimento negativo, na velocidade negativa, e o Y vai ter que ir para cima, nesta vista, significa que também vai ter que ter uma velocidade negativa à inicial. Então, eu vou ter aqui a tarefa 9, que vai ser deslocar X para a mesa indexadora, e ela vai começar depois da tarefa 8, okay? Quando esta tarefa começar, e vou-lhe dar aqui um pequeno delay, porque ele vai parar aqui aos 10.52, vou-lhe dar aqui aos 75, estou a usar exatamente a mesma lógica que usei na tarefa 4 e na tarefa 6. Neste caso vai ser um motor X, vai se deslocar a menos, change, vai se deslocar a menos 50 segundos, com perfil cicloidal. Agora, neste caso, depois dele subir, eu posso colocar os dois motores, como os dois motores X e Y vão se deslocar em negativo, eu posso adicionar também aqui o Y, para fazer então o deslocamento para a mesa indexadora. A seguir vou ter que pará-lo. Vou ter que parar os dois. Okay? A paragem já vai ter que ser independente. Parar X na mesa indexadora. A tarefa vai ser disputada pelo sensor X da mesa indexadora, que é este sensor que está aqui. Okay? Vou-lhe dar aquele mesmo delay de 0.045 segundos para compensar os diantes do sensor. E o meu motor X vai parar para 0 segundos. E vou repetir aqui, neste caso, a tarefa 1. Ora, Ctrl+C, Ctrl+V. Neste caso é o Y. O sensor vai ser o Y da mesa indexadora, com o mesmo delay, 0.045. O server, o motor vai ser o Y. Modificar 0 mm. Calcular. Reparem que os tempos da animação, do estudo, vão ser definidos por estas ações que vão ser disputadas à medida que o nosso esquema de Gantt vai sendo definido. Então vai descer, vai pegar na peça, subir, 0.052 segundos depois de começar a subida do sensor verde ser expultado, ele vai ter que se alinhar mais ou menos aqui com o sensor lilás. Vamos lá ver. Já está ele. Alguns segundos depois, vai começar então ali o X e o Y, com o tal delay de 0.75. O Y já parou. Agora é o X a deslocar-se. E este movimento está um bocadinho mais lento, porque a interação entre os grippers e a peça está a ser feita por contactos. Então, como está a existir aqui alguma oscilação devido à gravidade e aos contactos entre as peças, o cálculo da animação é um bocadinho mais lento, mas está aí no bom caminho. Quando ele ativar, então, os dois sensores em cima da indexadora, este já parou, aqui o cor laranja já parou, vai ser aqui o lilás, vai parar o movimento em X, e a nossa peça vai ficar perfeitamente alinhada com a mesa indexadora. Vou esperar mais um bocadinho. Perfeito. Okay. Posso parar. E a partir daqui seria fazer o processo semelhante ao que fiz para apanhar a peça, neste caso para a mesa indexadora, e descer. Descia, abrir o gripper, voltar a subir, ir para uma posição de reposicionamento inicial à altura
dos sensores amarelos encarnados, voltar a deslocar o X e o Y sobre a mesa principal, neste caso, para o segunda peça, e aqui já implicava atuar este motor dos sensores. Este motor o que faz basicamente é deslocar estes dois sensores mais para a esquerda, para os posicionar sobre a segunda peça, para que o gripper vá lá parar. E basicamente foi isso que eu fiz aqui no estudo dos sensores principais. Se vocês repararem, quando a mesa indexadora começar a rodar os 90 graus, o sensor amarelo e o sensor verde deslocam-se imediatamente para a esquerda para se posicionarem sobre a segunda peça. Okay? O gripper vai para uma posição de reset, está na altura do sensor encarnado em amarelo, interage novamente, pega nas peças e desta forma eu consigo definir só um ciclo de movimento e automaticamente eu vou ter a repetição de vários ciclos seguidos. Agora só tinha que, quando ele rodasse aqui a mesa indexadora para a terceira peça, neste caso seria o sensor encarnado que se iria deslocar para cima da segunda fila para continuar a sequência de movimentos. Okay? A tarefa inicial, neste caso, não é dada por tempo. Temos o sensor da peça em cima da mesa indexadora, ou seja, quando este sensor deixa de dar aviso, basicamente vai despoletar novamente a ação do X e do Y a deslocarem-se para cima da mesa. Tem aqui um pequeno atraso de 1,5 segundo, que é para dar tempo para eles virem para uma posição aqui inicial. E todo o ciclo se vai repetir até não haver mais peças ou até haver aqui algum conflito depois entre os sensores e as tarefas a desempenhar. E basicamente é isto, ou seja, nós conseguimos, mais uma vez, avaliar acelerações, movimentos. Ora, se eu for, por exemplo, ver aqui a aceleração linear da componente Z deste vértice aqui, que foi o que eu ainda não avaliei no outro estudo das distâncias. Tem como os motores são feitos à base de velocidades, eu posso ver qual é que é a distância máxima atingida durante, e aqui tem aqui muitas coisas, eu basicamente estava a analisar todas as iterações ao longo de 40 segundos, por isso é que este estudo está a demorar um bocadinho mais tempo ao ter o resultado. Mas basicamente temos então aqui aquela problemática que tínhamos antes das acelerações. Eu vou mudar então aqui os eixos para menos 500 e 500. Isto é derivado, isto é uma situação bastante comum que tem a ver com os contactos que estão a ser criados na peça. Okay? E posso ver que existe aqui períodos de aceleração muito, muito elevados mesmo. Se calhar um bocadinho mais graves do que o que estávamos a ter no outro estudo inicial. Okay? Podemos ver aqui acelerações na ordem dos 700 mm por segundo. Temos aqui acelerações ainda superiores, mas basicamente a média vai andar aqui na ordem dos 1000 mm por segundo. A escala do gráfico, ou digamos as unidades do gráfico, são de acordo com as unidades do documento. Okay? Ele agora está a refazer o gráfico com base nas unidades do documento. Okay? Metros por segundo quadrado. E temos aqui acelerações, neste caso a escala, já vou ter que alterar aqui um bocadinho a escala para menos 200 e 200. Okay? Então já temos aqui acelerações um bocadinho mais pequenas, de acordo com a escala. Okay? Mas a ideia é exatamente esta, é nós podermos então ajustar as unidades do gráfico de acordo com as unidades do documento. Basicamente é isto, ou seja, mostrei-vos como preparar duas análises com o Event Based Motion, um baseado em sensores, outro baseado em distâncias, e antes de terminar então, antes de terminar aqui o webinar, queria só mostrar aqui mais uns quantos exemplos que tenho. Ora, Event 1, aqui neste caso é também baseado em sensores, em que temos aqui os nossos as peças a serem deslocadas por estes motores, por estes atuadores que aqui estão. Temos aqui uns atuadores que são motores de distância. Temos um sensor que detecta quando existe uma peça aqui em baixo. A interação entre as peças e o tabuleiro é feito pela gravidade e por contacto sólido, assim como a interação entre os atuadores e as peças azuis. E basicamente temos aqui vários ciclos que se vão repetindo. Quantas mais peças eu tivesse aqui em cima,
mais vezes este ciclo iria repetir-se. Okay? De uma forma mais aleatória, temos, por exemplo, este Product Sorter. É quase como os tapetes do aeroporto, não é? Que dividem as malas consoante o destino. Às vezes não corre muito bem. Mas basicamente o que temos aqui preparado são um sensor aqui em cima que interage com as peças pequenas, grandes e médias. E reparem que a ordem está aleatória. Temos uma pequena, uma grande, uma média, uma pequena, uma grande, uma média, média, grande, pequena. E, consoante o sensor que é ativado, aqui estas peças vão distribuir para o transportador correspondente. Tem aqui outro sensor que, quando detecta aqui uma peça, para o tapete principal, para dar tempo à peça que está a ser distribuída chegar ao destino. E temos então aqui o nosso diagrama de Gantt, também de acordo com o resultado desta animação. Okay? Outra questão também interessante e muito útil, que eu não mencionei no caso principal, é a possibilidade de exportar esta tabela. Okay? E se eu for então abrir aqui, File Open, o ficheiro para Browse, Motion Study 2, Open, ora delimitado por comas, Finish. Nós temos então aqui a nossa tabela. Okay? Que usamos para criar todo aquele estudo. Podemos imprimi-la, que é para depois então programar os PLCs ou consoante o sistema que vocês estiverem a usar para programar então o vosso mecanismo. Outro sistema também engraçado é este Sorting Device. Okay? Aqui também, mais uma vez, é um sistema aleatório. Temos contactos físicos entre as peças, temos gravidade, temos um sensor aqui em baixo que interage com as peças encarnadas, temos outro sensor que interage com as peças amarelas. Consoante o sensor que é ativado, este atuador vai ter uma determinada tarefa, uma determinada distância, e se ele desempenhar uma tarefa, depois vai atuar um destes atuadores. Se desempenhar outra tarefa, outra distância, vai atuar um destes que aqui está. E o resultado final é mais ou menos este. A partir daqui temos que ter atenção ao quê? Velocidades de atuação, ou seja, eu tenho o atuador 1 mexe 75 mm durante 1 segundo, e o que é que acontece? A primeira peça bate na lateral, que eu vou acelerar aqui um bocadinho a animação. Se vocês repararem, a primeira peça bate aqui no lateral, então se calhar esta distância tem que ir um bocadinho mais devagar, ou tenho que mexer talvez nas propriedades do contacto. Mas a ideia será depois dimensionar estes mesmos valores para termos o nosso modelo bem dimensionado. Último exemplo. Temos aqui uma retroescavadora, também mais uma vez baseada em eventos, com distâncias e tempos. Tudo com motores. Basicamente o que ele faz é deslocar-se, baixar, retirar a escavadora, voltar a mexer e colocar. Se estivermos a trabalhar com gravidade e pesos bem definidos, poderíamos ver quais são as forças que os motores estão a realizar, desde que não servam motores. Okay? Para determinarmos essas situações, trabalhar com motores de distância, ou oscilatórios, ou segmentos, para ver as forças que estão a ser criadas. E só mais um exemplo, que eu não gosto de mostrar vídeos, mas neste caso é um exemplo também bastante conhecido e já bastante aqui, uma estação múltipla, em que temos várias estações a trabalharem em simultâneo, também criadas com eventos, para este resultado final. Okay? Ou seja, temos várias estações de trabalhar, sistemas indexadores, colocar peças, tirar peças. Se calhar este aqui devia ser acelerado mais um bocadinho para não ficar tanto tempo à espera. Todas as outras estações já acabaram de trabalhar, esta aqui ainda está a realizar o movimento, então se calhar podia ser um bocadinho mais rápida. Mas a ideia será exatamente trabalhar estes tempos para
dimensionar estes mecanismos. Okay? Estes eram os exemplos que eu tinha para vos mostrar hoje. Muito obrigado pela vossa presença neste webinar. Este vídeo vai ficar disponível no nosso canal YouTube da Schedio, okay? E também vai ser disponível depois na newsletter. Mais uma vez, obrigado, espero que tenha sido útil e até uma próxima.